Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Ivo, eu sou o fundador da Conversion. Nós somos, segundo o LinkedIn, agência de performance com o maior time de profissionais e especialistas em SEO no Brasil. Nós atendemos clientes como Viajanet, iFood, Lojas Marisa, Gran Cursos Online, Growth Supplement, dentre vários outros. E a nossa grande especialidade é o SEO. Eu quero compartilhar com vocês as estratégias e as coisas, as dicas que atualmente a gente usa nos nossos clientes. Nós já geramos centenas de milhões de reais em vendas para e-commerces somente através do SEO. Então, se você quer aumentar o seu tráfego, quer aumentar a sua visibilidade e as suas vendas através do SEO, se liga nesse vídeo, já manda aquela curtida, deixa o seu comentário e vamos lá. Começando, pessoal, então a gente vai ter essa dinâmica aqui da tela, vamos usar aqui do lado. A gente tem que partir do princípio do SEO, a gente tem que entender o comportamento do usuário, tá? Opa. Então, comportamento do usuário. O principal site hoje de e-commerce no Brasil é o Mercado Livre, né? Se você trabalha no e-commerce, você tem um e-commerce, você provavelmente já viu o Mercado Livre bem posicionado. Então, por que o Mercado Livre ele é bem posicionado? Porque ele tem um conceito muito interessante, né, de entretenimento. Você vai falar, calma, mas Diego, você está falando de e-commerce, o que tem a ver com entretenimento? Tem tudo a ver. Por que tem a ver com entretenimento? As pessoas, elas gastam tempo no Mercado Livre. Elas gastam tempo, elas ficam lá navegando, buscando produtos, elas ficam se entretendo. Quando você pega a média de tempo gasto dentro do Mercado Livre, ela é muito superior de todos os outros concorrentes. Então isso faz com que o Google prefira entregar o Mercado Livre para determinadas posições, porque ele tem uma experiência do usuário muito boa, ele entende o comportamento do usuário. Isso quer dizer que você não possa se posicionar na frente do Mercado Livre? É claro que não. Mas se você assistir esse vídeo, eu vou trazer as dicas para que você sim possa se posicionar na frente do Mercado Livre e fazer o que o Mercado Livre faz e melhor, porque você vai ter uma vantagem competitiva única, porque você com certeza é melhor do que o Mercado Livre em alguma coisa. Pessoal, entrando no mercado do e-commerce, né, o que é o e-commerce? O e-commerce é produto e preço, né? Não adianta. Os e-commerce em geral são plataformas que vendem produtos comoditizados, cujo grande diferencial vai ser um preço. Não adianta falar de experiência do usuário, não adianta ter um design bonito. Se você não tiver um preço competitivo, você não vai vender. Então não tem jeito isso daí, né? Então o preço é predominante. Nós na Conversion fazemos várias pesquisas com o público, com o consumidor, e sem dúvida nenhuma o preço é um dos fatores mais determinantes para a compra. Depois do preço vem o frete, né? O frete ele determina muito também. Você pode ter um frete rápido, você pode ter um frete barato, e aí você vai entender como isso daí faz mais sentido para o seu público e principalmente como você se diferencia. Eu já vi casos das pessoas aumentarem o preço do produto e dar o frete grátis e funcionar melhor, ou vice-versa, porque tudo vai depender também da percepção do seu público. Então, para além do preço e do frete que estão interligados, você vai ter a segurança de comprar na sua loja. A sua loja ela precisa demonstrar segurança, então protocolo HTTPS, selos de segurança, de antivírus, do Google, etc, etc. Tudo isso daí são fatores que geram credibilidade. Eventualmente, alguns meios de pagamento, como PagSeguro, PayPal, eles proporcionam isso daí. Agora, adentrando um pouco no campo do SEO, né, o que o SEO vai fazer? Ele vai fazer com que o Google, organicamente, ou seja, sem pagar pelos cliques, mas não quer dizer que seja gratuito, porque o SEO ele é resultado de muitos esforços de pessoas, de tecnologia, de conteúdo. Tem uma coisa muito importante em SEO que é a intenção do usuário, né? O Google ele quer ranquear, ele quer posicionar os sites que atendam a intenção do usuário. Então, um site grande, né, gigante como o Mercado Livre, ele vai conseguir atender essa intenção do usuário de modo amplo, mas muitas vezes não vai conseguir de modo específico. E aí está o diferencial. Se você conseguir atender essa demanda do usuário, essa intenção, no seu segmento, seja você uma pequena, média ou grande empresa, tá? Você vai com certeza se diferenciar e alcançar o topo das buscas.
Então, pessoal, essa é a base do e-commerce, é com isso que a gente vai lidar, é com isso daí do SEO. Então, esse mindset, essa mentalidade, esse conceito, tudo isso deve ser muito importante ao longo de todo o vídeo. E agora eu quero começar com um outro conceito chamado EAT. Diego, o que é o EAT? Certo? Vamos lá. Ele significa Expertise, Authority, ou seja, autoridade, e Trust, de confiança. Esse conceito do EAT, o Google tem um Search Quality Guidelines, né, que é um documento feito para pessoas que avaliam páginas de resultado de busca e sites para o Google conseguir processar essas informações, entender como está a qualidade das páginas. Isso não é um fator de ranqueamento diretamente, mas indireto sim. E com machine learning, com inteligência artificial, existe uma probabilidade bem grande disso daí tudo se conversar. E de qualquer modo, esse é um documento grande, né, essas guidelines, essas diretrizes, que tem aproximadamente 186 páginas, né? Eu consumi boa parte desse conteúdo e o termo EAT, salvo engano, ele aparece lá dentro desse documento 92 vezes. Então significa que ele é muito importante, que as pessoas estão avaliando sites a partir disso. Então você hoje, né, para ranquear no Google e ter presença digital, sua empresa ela precisa ter EAT. Então o que é EAT? Vamos lá. Ele começa por expertise. Seja bom em algo específico. Então, em vez de tentar dominar tudo, né, por que não ser melhor em alguma coisa? Por exemplo, você pode ser excelente em marketing digital, mas tem tantas coisas de marketing digital, generalista. Você pode ser mais específico, você pode ser bom em SEO, e depois você pode ser mais específico ainda, você pode ser muito bom em SEO para e-commerce. Né? Então, você vai especificando, você vai criando um diferencial, você vai tornar o seu business o melhor em alguma coisa. Isso tem que ser percebido, né? Porque o Google ele não quer entregar experiências generalistas, ele quer entregar a melhor experiência para o usuário. Isso vai estar muito ligado também a um conceito que eu particularmente gosto muito, eu acho fundamental, que é o posicionamento de marcas. Eu não vou entrar nesse tema, mas posicionamento de marcas é basicamente quando eu falo algumas categorias de mercado, você logo relaciona algumas marcas subconscientemente. Né? Então, por exemplo, se eu falar refrigerante, muito provavelmente veio à sua mente Coca-Cola. Se eu falar Coca-Cola. Se eu falar impressora, muito provavelmente veio a HP. Isso é o posicionamento de marca e está muito ligado à expertise. Né? Uma marca ser muito boa em alguma coisa. E aí, a gente vai chegar agora à autoridade. Se a expertise é muito ligado a você ser excelente naquilo, a autoridade é os outros no mercado perceber você como muito bom naquilo. Então, por exemplo, quais são elementos que geram autoridade? Se o seu e-commerce ele apareceu na imprensa, né? Se tem consumidores famosos do seu e-commerce, se há alguma celebridade, algum influenciador, se o seu e-commerce ganhou algum prêmio, né? Ou seja, são fatores externos que aumentam a sua reputação, geram um reconhecimento social do e-commerce. Depois você vai ter os elementos de confiança, né? Eles vão estar distribuídos ao longo do site, vou dar os selos de carregamento, elementos como, por exemplo, depoimentos de clientes, ou se você, por exemplo, fizer conteúdo, o fato de você citar na fonte original vai ajudar para isso daí, fontes primárias. Então, o composto de expertise, authority, trust, vou montar o que o Google espera dos sites. Então, isso daqui nunca não vai estar tão isolado. Então, eu vou dar só alguns exemplos de ações de EAT que você pode ter. Vai passar, por exemplo, por você ter um design profissional. Se o seu design for caseiro, o Google, quando avaliar o seu site, ele fala, putz, não transmite confiança. Ele vai te excluir, ele pode te reduzir de lá. Tem uma página Quem Somos, né, demonstrando que você não é um mero aventureiro que está começando agora. Né? Traga os seus diferenciais, coloque os seus funcionários lá, mostre o seu time. Poxa, fala quantos clientes você já atendeu. Né? É melhor, por exemplo, você falar, ainda que você esteja começando, você falar mais de 1000 clientes satisfeitos. Poxa, 1000 para algumas pessoas é muito, entendeu? Tudo bem que 1000 é pouquinho, está começando uma coisa, né, uma empresa pequena, 1000 clientes satisfeitos.
Ah, você tem lojas físicas? Fala quantas lojas físicas você tem. Fala quanto tempo no mercado você está. Coloca os selos de segurança, de antivírus. Coloca no Reclame Aqui como é que você está, né? No Google, etc, etc, etc. Porque tudo isso vai gerando confiança, né? Você tem que trabalhar isso daqui. Eu não vou me aprofundar nessa temática. Ela é muito importante em SEO nos dias atuais. E eu sugiro que depois você estude um pouco mais sobre isso. Em breve eu devo fazer algum vídeo sobre isso daí. Então, o que o Google quer? Né? O que o Google quer? Ele quer proporcionar a melhor experiência de busca para os seus usuários, né? Porque quanto mais satisfeitos estiverem os usuários, mais eles vão voltar, mais eles vão pesquisar, mais eles vão clicar em anúncios, mais o Google vai ganhar dinheiro. Então, a experiência de busca é a chave para isso daí. Né? A experiência de busca, chegando no seu e-commerce, como é que isso acontece? Né? É a qualidade da sua página. Então o Google basicamente quer que a sua página ela tenha qualidade. Mas você vai perguntar, poxa, Diego, o que é qualidade de página? Eu acho a minha página muito boa. Outra pessoa fala, não, mas a minha é melhor. Então a gente tem que ir tirando certas subjetividades, certos subjetivismos disso daí. Tem um outro conceito aqui que vai explicar a qualidade de página. O Google declara isso nas suas guidelines que eu mencionei. Ele vai falar que qualidade de página é quando ela atinge o seu propósito. Então, para o Google, uma página de qualidade é a página que atinge o seu propósito. Então, mas o que é atingir o seu propósito? Aí ele vai ter diversos tipos de páginas, né? Então cada tipo de página tem um propósito diferente. Quando a gente está falando de e-commerce, ele vai falar de shopping pages. Ele vai declarar qual é o propósito de um shopping page. Você vai estar em inglês, mas traduzida basicamente, informar e vender o produto. Esse é o propósito de uma página. Na verdade, ele usa informar ou vender o produto. E pensando numa experiência mais ampla, eu acrescento, eu digo que a sua página de e-commerce, para estar no topo das buscas, ela deve informar e vender sobre um produto. Quando a sua página informar e vender, ela tende a alcançar o topo das buscas. Né? Porque a gente vai ter dois tipos de navegação dentro da sua página ou a partir da sua página. Uma delas é a navegação vertical, que vai ser quando o usuário ele vai dando scroll na sua página, ele vai rolando, etc, etc, etc. E é muito importante que você seja capaz de reter o cara lá. Isso aqui vai passar, ele chegou, viu o seu banner, depois tem os produtos, pode ter produtos selecionados, ele vai passar pelos filtros, ele vai passar por um conteúdo de texto de apoio, etc, etc, etc. Essa experiência vertical, né, tem que ser capaz de entreter a pessoa, de segurar, de fisgar a pessoa. E depois você vai ter uma outra experiência que vai partir da sua página, na sua página em si, mas ela deve proporcionar isso daí também, que é da própria venda. Né? O conteúdo, a informação é vertical, ou seja, você vai dando scroll, e a venda ela é horizontal, você vai de uma página para outra, para outra, para outra. Então você chegou, por exemplo, página de departamento, foi para uma página de produto, foi ao carrinho, né, foi para o checkout e vou lá, compra concluída. Então, são essas duas estruturas navegacionais que você vai ter. Então, você vai ter um SEO, né, para informação vertical, um SEO para venda, para conversão, um SEO horizontal. Certo, pessoal? E como é que você vai... A gente vai se concentrar aqui agora, né, no vertical. O horizontal ele é meio óbvio, que todo mundo fala, que todo mundo sabe. Tem algumas coisas aqui que você vai poder identificar algumas métricas que o seu site está proporcionando uma boa experiência para o usuário. Eu gosto muito da métrica, né, métricas de comportamento. Quando você vai lá no Analytics, você vai ter as métricas de comportamento. Então, olha só, o que vai acontecer é que a média do e-commerce, 50%, a média de taxa de rejeição do e-commerce é de 50%. Ou seja, 50% dos usuários vão sair do seu site. A média de taxa de conversão é de 1%. Ou seja, de quem saiu e quem vai ficar no seu site, que não comprou, tem 48%. A maioria das pessoas está lá. O que você vai fazer com eles? Você vai deixá-los embora?
né? Você vai perder a oportunidade de apresentar algo para ele, né? Então, e o Google, ele quer justamente os sites que sejam capazes de reter não só as pessoas que vão comprar, mas todas as pessoas. E se as pessoas passarem mais tempo no seu site, elas tendem a retornar mais, elas tendem a comprar mais. Então isso aqui é mais um step novo. Então você vai olhar o quê? Tempo na página, páginas por sessão. Você incrementando essas métricas, você tende a ter melhores posições no Google, porque o Google ele quer então, algo chamado dwell time, que é, grosso modo, né, o tempo, a duração da sessão aproximadamente, que é calculado quando a pessoa clica no resultado seu, ela vai para o seu site, gasta 1, 2, 3, 4 minutos, retorna. Quando ele retorna, o Google consegue calcular quanto tempo a pessoa passou. E se o usuário ficar mais tempo no seu site do que em outro site, seu site tende a ir para o topo. Então, essa daqui é a lógica do tempo no site, né? E quando eu faço análises, né, eu descubro que existe uma correlação entre tempo médio no site e posicionamento bastante considerável. Existem outras ferramentas chamadas mapas de calor, que elas ajudam você a ler o que está acontecendo na sua página, né? Porque o Analytics não traz isso. Você vai precisar de uma ferramenta chamada Hotjar ou Crazy Egg. Elas vão ser pagas, no Hotjar tem, na verdade, um plano gratuito, que ela vai trazer o comportamento do usuário naquela página, no mapa de calor. Você vai ter, primeiro, um mapa de scroll. Você vai ver quanto por cento das pessoas estão dando scroll na sua página. E você vai reparar que existem algumas coisas que, de repente, você perde audiência, né? Quando você perde audiência, significa que tem um problema ali, então você vai ter que pensar como melhorar aqui. Existe existem 3 mapas de calor, né? Depois o outro é do mouse over. Repara, olha aqui na minha tela, né? As pessoas, elas leem passando mouse embaixo, então elas leem tempo na página, páginas por sessão, mapas de calor, Hotjar, Crazy Egg, scroll, mouse over, né? Elas passam por isso aqui. Quando o mouse está em algum lugar, né, esse relatório vai trazer, digamos, a quantidade, né, uma proporção de mouses que estão naquele lugar. Quando tem muito mouse lá, quer dizer que a atenção da pessoa está ali. E você vai começar a se surpreender, porque vai ter coisas que você imaginava que chamariam mais atenção, que não chamam tanta atenção assim do seu usuário. Você tem que olhar para dados, e esses dados aqui vão te trazer isso daqui. Sempre que eu vou olhar um mapa de calor, me surpreendo com alguma coisa, eu tenho algum insight, entendeu? Porque é uma ferramenta muito poderosa para você melhorar a experiência do usuário. Depois você vai ter, por fim, um mapa de calor de clique, que é quais são as áreas do seu site que mais recebem cliques, e com isso daí você também vai conseguir gerar muitos e muitos insights. Então, com isso daqui, né, você tem os elementos, né, o conceito, o ferramental agora, para pensar em como melhorar a qualidade da sua página. Você tem que pensar também agora na navegação do seu site. Então, tópico 4, né, melhorando a navegação do seu site. E aqui eu retomo aquela história. A navegação do site está ligada à pessoa querer gastar tempo no seu site, né? Lembra do Mercado Livre, as pessoas, em média, ficam acho que 10, 12 minutos no Mercado Livre lá, vendo produto, encontrando oferta, de repente não acha nada, volta no dia seguinte, é um entretenimento, né? Como é que o seu site pode ser um entretenimento? O que a pessoa pode encontrar lá de novo, de diferente, né? Como é que o seu site se torna divertido? Isso aí é mais difícil, isso é de longo prazo, mas você vai começar, né, pelo tempo de carregamento. Não adianta. Isso aqui é uma dica básica de SEO, não vou me concentrar aqui e falar, uau, agora reduza o seu tempo de carregamento e vá para o topo do Google. Não é isso, né? SEO é um conjunto de coisas, né? Você tem que ter um pouco de tudo, saber quais são as ações que realmente vão surtir o efeito, vão gerar mais resultados, mas você precisa um pouco de tudo. O tempo no site de carregamento ele vai ser muito importante, o Google quer isso daí, mas não é que se seu site carrega em 10 segundos, se você passar para 8, agora você vai ultrapassar todos os concorrentes. É difícil você ganhar 2, 3, 4 segundos de carregamento quando você já otimizou bastante, né? Não é isso que vai fazer a diferença. Mas quando o seu site está lento, você vai perder posição. Olha só, tem uma ferramenta aqui que eu particularmente gosto muito de usar ela, é o Pingdom. Então vamos colocar aqui, ó. Você vai colocar tipo mercadolivre.com.br, https:// e o legal é que ele vai testar o carregamento. Olha, ele tem um servidor South America, Brasil, São Paulo. Ele vai testar de São Paulo.
você vai poder comparar, né? Testes aqui eu não vou esperar, ele demora um pouquinho, porque ele vai carregar, né? O site, vai realizar uma série de testes, né? várias vezes. Ele vai te trazer um dado do tempo de carregamento, o tamanho do site, você vai comparar com seus concorrentes. Deixa eu ver, ele carregou? Não carregou. Como eu falei, o Mercado Livre tem uma nota alta, uma página leve, enfim. Eles têm uma estrutura técnica muito boa, vale você ver lá e ver o seu tempo de carregamento. Chama Pingdom, né? Ó, o link é tools.pingdom.com, né? Não vai no Pingdom porque ele tem outro produto lá no site principal. Gratuito isso daqui, né? E aí, pessoal, então você vai ter o quê? Você vai ter um site que carrega rápido e agora você tem que pensar em elementos que façam com que a pessoa queira navegar pelo seu site, né? Uma dica fundamental para e-commerce, né? E é incrível, pessoal, como tem e-commerce que às vezes não tem promoção. Varejo é promoção. A promoção é muito importante, né? Cara, muitas vezes você está dando desconto, tem um preço cheio, né? Você está com preço always on low price, você sempre está com preço baixo, você tem que criar uma promoção, uma campanha, né? Muitos e-commerce não estão constantemente em campanha, você sempre tem que estar com uma campanha, sempre tem que estar com uma promoção. Por quê? Aí você já ouviu falar de gatilhos mentais? O que é o gatilho mental? É algo que ativa no cérebro do ser humano um comportamento, né? Existe um gatilho chamado escassez, que é o quê? Quando algo tende a acabar, você cria uma pressão psicológica que faz com que a pessoa acelere um processo de decisão. Então, por exemplo, quando eu tenho a principal das escassez do e-commerce é Black Friday, né? Você vai só durante aquele dia, talvez só naquela madrugada, você vai conseguir comprar algo incrível, um desconto incrível, vai acabar rápido, né? Então, a escassez é o tempo contra você. Então, toda promoção ela segue a lógica da escassez. Então, a Black Friday é o melhor exemplo disso. Você pode fazer a campanha do Dia das Mães, né? Eu estava conversando com um seguidor meu, ele falou: Diego, a partir do momento em que eu comecei a ter promoções no meu e-commerce, minhas vendas aumentaram muito. É incrível isso daqui, porque eu fiz uma promoção, por exemplo, em dezembro, depois em janeiro, depois em fevereiro. É incrível como as pessoas vão comprando. Eu fui criando formas de encantar e trazer as pessoas para lá com campanhas. Eu fui vendendo, minhas vendas foram subindo bastante. É isso, não precisa ter isso daí. Não adianta você pegar todo o conhecimento de SEO e aplicar dentro de um e-commerce que não tem uma estrutura comercial promocional boa. Você precisa disso daí. Então, esteja sempre em promoção. Vai lá, faz Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa e coloca o tempo contra o usuário. Esse tempo contra o usuário vai te beneficiar de duas formas. Comercialmente, claro, você vai vender mais, você tende a vender mais. E para SEO, você vai fazer com que as pessoas gastem mais tempo no seu site. Se elas gastam mais tempo, o Google olha e fala: aquele site é muito bom, as pessoas gostam de ficar lá, tem algo de muito interessante. Ele é um algoritmo, ele não sabe o que tem lá, né? Mas ele vê isso daí. Ele tem essa informação e vai cada vez mais querer mandar usuário para você, porque você sabe receber aquela promoção. Então, minha dica é: esteja sempre em promoção. Você pode ter dois tipos de promoção, né? Você pode ter essas promoções de campanha e você pode estar sempre em promoção. Você vai definir o que faz mais sentido para você, né? Quando você pode fazer mais do que uma venda por ano para um mesmo cliente, você tem que ir para isso aqui, né? Mais de uma venda por ano. Ou quando você tem só uma venda por ano, é importante que você sempre esteja em promoção, porque, por exemplo, às vezes você consegue ter um preço médio, sei lá, de 20% de economia, por exemplo, né? 20% de desconto. Então você mantém lá, né? Você não precisa dizer, você não vai mentir, falar: nossa, é só agora. Não, mas cria a sensação de que você está em promoção, né? Nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Você vai nos outlets, em todos os lugares está sempre em promoção, então sempre aquela pressão para as pessoas comprarem. Você pode variar produtos ou você pode ser monoproduto, dá para você estar em promoção se você estiver em varejo. Obviamente, se você for uma marca, né, a promoção ela tira valor, ela tira a percepção de qualidade do seu produto, e você vai ter que pesar isso daí. Uma forma de compensar o gatilho da escassez é você ter uma novidade, né? Então, se você tem novidades, que ele é muito análogo à escassez, você também
gera a sensação do novo, faz a pessoa querer comprar, é uma urgência também que você dá. A Apple, por exemplo, vai usar eu chamo de escassez, tá? Escassez da novidade, porque a novidade uma hora vai acabar, né? Os veículos de imprensa, né, eles estão sempre com a novidade, uau, a notícia da semana, isso aqui nunca aconteceu, o governo vai cair, nossa, as próximas semanas serão aquela coisa que gera um sensacionalismo, urgência, né? Os dois, escassez e a novidade, estão ligados à urgência que se cria, né? Então, e aí tem uma outra coisa, está ligado à promoção também, né? Que o que vai incentivar também as pessoas a passarem mais tempo, que é o chamado desconto progressivo. Isso daqui vai ser usado para ticket baixo, tá? Então, se você tem um e-commerce, tem um ticket baixo, sei lá, abaixo de R$100, isso aqui vai funcionar muito bem. O que você vai dar? Você vai destacar isso aqui. Então, por exemplo, uma peça, o cara ganha 5% de desconto. 2 peças, o cara ganha 15% de desconto. Vou ser bem agressivo aqui, só para você ver. 3 peças, você ganha 50% de desconto e frete grátis. Caramba, o cara vai... O que ele vai fazer? O que é humano aqui? Ele não vai querer comprar uma peça só, né? Então, supondo que seu ticket fosse de R$75, né? Você já foi aqui para... não vou calcular o desconto aqui, mas você já dobrou praticamente o seu ticket com um pouco de redução. E aqui, você, mais uma vez, você aumentou o seu ticket. Você foi para 225, você foi para 125. Tá bem agressivo esse. Tá bem agressivo. Mas aí você vai ter um ticket médio ali de uns R$120, R$150. E você vai criar uma urgência e vai fazer com que as pessoas queiram passar mais tempo no seu site. Elas vão gastar tempo. Pensa o seguinte. Para a pessoa gastar dinheiro, money no seu site, primeiro ela precisa gastar tempo, né? Faz a pessoa gastar tempo, faz ser interessante gastar tempo lá no seu site. O desconto progressivo é uma ótima ferramenta para isso daí. Depois, pessoal, olha só. O design do seu site é importante. Tá? Eu não estou aqui vendo quem tem um design mais bonito. Não é sobre design bonito, porque gosto, cada um tem o seu. Não é mesmo, diz o ditado. Mas, por exemplo, eu particularmente não gosto do design da Amazon. Um dos maiores e-commerce do mundo. Eu particularmente não gosto, não é sobre o que o Diego, o Ivo gosta ou não gosta, é sobre qual é a percepção daquilo. Eu não gosto do design, não acho tão bonito, mas não quer dizer que ele não seja profissional, ele é profissional, então você tem que ter um design profissional. Nada de amadorismo, não é aqueles banners feios, caseiros. Às vezes até a empresa média faz isso daí, é feio, o pessoal coloca um bom designer ali, entendeu? Investe um pouco no design, pelo menos, para gerar o senso de profissionalismo, né? Porque senão o cara vai olhar um desconto progressivo e fala, não é golpe. Aí você coloca um design feio, um desconto progressivo e fala, cara, é golpe. Você coloca um design bonito e o cara fala, que sensacional, eu quero comprar. Muda muito isso. Então investe no seu design, você tem que ter isso daí. Depois, usabilidade, né? Que é simplesmente, cara, call to action claro, ser fácil navegar no seu site, né? Assim, deixa uma estrutura fácil de navegar, as coisas anteriores são mais importantes. Pessoal, agora a gente vai entrar, né? Parece que a gente não falou de SEO até agora, ou não falou como a gente está acostumado a falar de SEO, um SEO puramente técnico. Eu fiz um vídeo recentemente falando do SEO técnico morreu. É um clickbait praticamente, é uma forma de chamar a atenção, não é que o SEO técnico morreu. A gente vai entrar agora em alguns elementos de SEO técnico, mas o SEO técnico ele já não é suficiente. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, você simplesmente fazia pesquisa de palavra-chave, você simplesmente aplicava a palavra-chave e você ia para a primeira página do Google, porque não tinha concorrente, porque o algoritmo do Google não tinha nem inteligência artificial praticamente, ele não estava evoluído, não existia o conceito que se tem hoje de machine learning, etc, 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 etc. Tá? Então a gente vê, mas a pesquisa de palavra-chave ela continua muito importante. Ela é um aspecto mecânico? É. Mas tudo vai depender de como você vai tratar ela também. Então, a palavra-chave, né, é o termo de pesquisa, o que a pessoa pesquisa no Google para chegar no seu site. Você pode tratar ela como apenas uma informação, um dado, um número, ou, como eu já falei anteriormente, você pode pensar como uma intenção de busca. Isso vai começar a diferir, né? Aqui em cima, vamos colocar mais para mecânico, isso daqui você está pensando na experiência do usuário, né? Não é?
Então, esse é o conceito da palavra-chave. As palavras-chave, elas, todo mundo sabe, todo mundo trabalha com SEO há algum tempo, ela tem volume de busca, né? Então você vai escolher as palavras que são mais buscadas para você, consequentemente, receber mais tráfego. Como fazer isso? Vou compartilhar os meus métodos favoritos. Eu gosto muito do SEMrush, a ferramenta ela é paga, né? Você tem que, sua agência, você tem que ter isso daqui. O SEMrush é uma outra ferramenta. Ela tem alguns relatórios bem interessantes. Eu vou aproveitar, vou fazer um parênteses. Embora hoje em dia quase todo mundo já utilize o SEMrush, tem erros que as pessoas usam de conceito muito grave. O SEMrush, acho que o mais usado dentro dele é o relatório de tráfego estimado. Basicamente ele pega as suas palavras e gera uma estimativa de tráfego. E aí, por exemplo, você conversa com várias pessoas, já conversei isso daí. Aí você pergunta, por que houve aquela variação, né? Porque em novembro teve mais tráfego do que em outubro. O cara vai lá e responde, porque é sazonal, porque na Black Friday tem mais buscas. Errado, né? Não é por causa disso. O SEMrush, o volume dele é estático. Ou pouquíssimo atualizado. Então, o mais interessante do SEMrush para mim é justamente que ele isola a sazonalidade, ou seja, ele isola a sazonalidade. Ele não tem um volume de busca mensal, ele vai ter lá a tendência de busca, mas ele não utiliza para gerar a estimativa de tráfego. Então ele é bom porque ele isola a sazonalidade. Então, quando alguém falar que no SEMrush caiu por causa da sazonalidade, eu falo, não, amigo, desculpa, mas olha só, a metodologia do SEMrush é essa. Ele pega volume de busca, que é estático. Aí vamos supor que você está na primeira posição, vou colocar aqui 100 mil, por exemplo. 100 mil de volume de busca, primeira posição, ele estima uma taxa de clique de 10%. Logo, você teria, vou colocar tráfego estimado, 10 mil. Na segunda posição, tráfego estimado de 5%. Logo, você teria 5 mil. Né? Então, é por isso daí. Não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é do relatório deles de domínio, que é exatamente esse daí. E você vai lá, você vai ver as palavras do seu concorrente. Então, pessoal, o SEMrush, pega o seu principal concorrente, o SEMrush já traz as palavras que o cara está utilizando. Tá tudo lá, pronto, entendeu? Isso daí, né? Você consegue espiar a estratégia de SEO do seu concorrente com muita tranquilidade, isso não é nada antiético, e vai estar tudo lá. A primeira coisa que eu olho é isso daqui, eu vou comparando, porque é importante você olhar para si e fazer benchmark, pessoal. Comparação, competitividade. SEO é sobre competitividade. Né? Não tem duas primeiras posições no Google, tem uma só. Então você tem que brigar pela primeira posição. SEO é sobre isso, é sobre competitividade. Então, você vai olhar o seu site, o seu e-commerce, vai comparar com o do seu concorrente. Você tem que estar na frente dele. SEO é sobre deixar concorrentes para trás. E por isso que é muito legal. Por isso que eu sou apaixonado por SEO. Então você aqui, né, por isso daqui, e outras ferramentas, outras coisas, uma coisa legal, né? Você pode usar termos de pesquisa, né, para complementar otimizações, complementar ideias de palavras-chave. Você montar uma lista de palavras-chave que você quer otimizar, que você acredita que tem valor, né, sobre critério, né? É importante a gente falar sobre os critérios. Quais os critérios, não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? Primeiro, volume de busca, né? Às vezes o cara quer otimizar para uma palavra que tem 20 buscas por mês. Será que vale a pena? Será que é o momento? Depois, olha também uma coisa que as pessoas esquecem de olhar, participação na receita. Olha os seus produtos na curva ABC. Você vai no Analytics, relatório de comércio eletrônico, desempenho de produtos, ver quais são os produtos que mais geram venda. Monta uma estratégia para você posicionar eles. Então você vai olhar, otimizar por produtos mais vendidos. Quais são as formas de encontrá-lo? Né? Porque às vezes você está perdendo venda só porque a sua marca não aparece. O cara já queria comprar de você, aí, mesmo que não tenha tanta busca assim, mas aí ele vai lá e compra de outro porque ele não te encontrou. É terrível isso daí. Né? Às vezes tem um SEO básico que não é feito. Né?
E aqui, assim, você já é um melhor nisso daqui, você já vende esses produtos, a sua curva ABC, ou seja, os seus produtos mais top de vendas, coloca isso daí. Por fim, os produtos com maior lucratividade. Então, compondo por isso daqui, você vai conectar o SEO ao teu business, ao teu negócio, sob essa perspectiva. Depois disso, pessoal, o que você vai ter? Você vai fazer a otimização dessas palavras-chave todas. Existe uma lógica em SEO que o princípio básico, né? O princípio básico do SEO é uma palavra-chave por página. Cada página ser nomeada por uma palavra-chave. Então, fazendo isso daqui, você vai diferenciar uma página de outra, né? Obviamente, você tem que tomar cuidado para não cair na técnica de Black Hat, né, chamada Doorway Pages, que é basicamente você criar páginas muito parecidas, né, para palavras-chave diferentes. 10, 15 anos atrás era muito comum isso daí. Então, a pessoa quer otimizar iPhone, aí ela vai lá e cria uma página iPhone, beleza. Aí depois ela quer otimizar comprar iPhone, ela cria a página barra comprar iPhone, depois barra comprar iPhone barato. Ela começa a criar muitas páginas que elas no fundo são a mesma coisa. E o Google conseguiu corrigir isso daí em 2015, mais ou menos, no seu algoritmo, né, que aí caiu bastante. E a partir disso, então, né, ficou ainda mais importante também você ter palavras secundárias. Então, a sua página, o princípio básico da SEO é você otimizar para uma palavra, né, e você tem que agora otimizar para palavras secundárias. Então, você poderia ter, por exemplo, dentro de uma página, né, o iPhone, a palavra secundária, primária, desculpa, depois a palavra secundária. Né? Comprar iPhone barato, iPhone no boleto. Então você vai otimizar a sua página com termos secundários também. Em 2016, a Conversion disponibilizou para o mercado uma metodologia chamada SEO Extremo. Ela ensina exatamente como fazer isso daí, né? Você vai selecionar palavras-chave, você vai aumentar o volume de busca para a sua página. Essa metodologia ainda hoje é utilizada, ainda hoje dá resultado. Por quê? Porque ela, digamos, a arquitetura, ela é a engenharia da sua página. E ela tem que se conectar com tudo da experiência do usuário. Então, olha lá, se você não conhece, pesquisa depois sobre SEO Extremo, que isso vai te ajudar bastante. E aí, pessoal, vamos falar agora de um tema um pouco controverso, um pouco polêmico, que é o conteúdo. Quando a gente fala, né, de SEO para blog, é muito óbvio o conteúdo. O conteúdo ele aparece lá porque ele é visível, ele é perceptível, tá lá. Vamos abrir aqui o Google agora. Pesquisar por camisetas. Vamos lá, continue. Então, o mais básico de conteúdo aqui. Cadê? Tá carregando. São chamados textos de apoio, né? Isso daqui. Né? Ele vai estar, às vezes, no menu lateral, às vezes no footer, às vezes aqui, né? É o básico, é o texto de apoio. Qual que é a função dele? Ele tem a função de ajudar na melhor indexação. Então, ou seja, é um conteúdo em alguma medida mecânica, técnica, que ele vai ajudar os mecanismos de busca a lerem o que tem naquela página. É um conteúdo para dar suporte ao algoritmo, não é o conteúdo principal, e por isso é conteúdo de apoio. Isso ele ainda hoje funciona, ainda hoje é importante, mas ele tem que dar espaço para um conteúdo de informação. Né? Lembra que eu falei lá em cima? Qual que é o propósito de uma shopping page? O propósito de uma shopping page é informar e vender. Então você tem que ter informação. A sua página ela tem que ser rica em informação. Então você vai criar uma experiência do usuário respondendo às dúvidas que as pessoas têm com o seu conteúdo. Não é mais um texto qualquer. Algumas pessoas vão falar, brincando, tem um lero-lero ali. Então, agora você tem que ter
informação. Como você vai ter informação? Tem um conceito que eu gosto muito que é chamado de conteúdo omnichannel. O que é o omnichannel? Quando o e-commerce começou a surgir e crescer no Brasil, o que as empresas faziam? Elas tinham uma loja física e tinha o e-commerce. Aí você chegava na loja física e falava: eu vi esse notebook no seu e-commerce por R$ 1.500 e aqui na loja está R$ 3.000. Por quê? Porque são empresas diferentes, né? Porque aqui a gente paga aluguel, aqui a gente paga funcionário, não tem como competir com o e-commerce. Ou seja, era um fundo, era a mesma marca com empresas completamente diferentes. E surgiu o conceito do Omnichannel, que é tudo uma experiência só. Hoje, né, é um processo isso daí, há uma transformação nisso, mas cada vez mais você pode comprar no e-commerce, trocar nas lojas físicas, você pode chegar na loja física, não tem um produto, você compra lá dentro, no totem, já chega lá. E essa experiência Omnichannel, então, ou seja, antes era multichannel, multicanal. A empresa ela estava presente em vários canais, né, loja física, e-commerce, mas eles não conversavam entre si. E o conteúdo é a mesma coisa. Qual é um dos papéis mais importantes de uma loja física? É a figura do vendedor. Né? Vendedores são incômodos, sim, mas tem vendedores são muito bons. Porque o vendedor ele tem informação sobre o produto. Ele nos ajuda a comprar o melhor produto, ele está lá para nos apoiar. Né? E ele sabe muito isso daí. Então você vai na loja física, você consegue tirar dúvidas sobre o seu produto, o cara vai lá e te explica tudo isso daí. E no e-commerce o que acontece? Não tem isso? Então, há um espaço, há uma grande lacuna para esse tipo de conteúdo no e-commerce, que é o conteúdo omnichannel. Então, usa sua página verticalmente, né? Pode ser depois dos produtos, pode ser no menu, para ajudar a pessoa a escolher melhor sobre o seu produto. Isso aqui dá muito certo, funciona muito bem. A pessoa não poderia faltar, né? E blog? Vou colocar um monte de pergunta aqui. Olha, eu vejo muitas pessoas, vou fazer uma estratégia de SEO para o e-commerce, eu vou lá e vou investir no blog. Tá errado. Tá errado. Não tem que você investir no blog. Por quê? Ele vai no seu blog para tirar uma dúvida. O blog pode ser muito importante dentro de uma estratégia. Mas ele não vai gerar a venda mais no curto prazo. Você tem que otimizar as páginas do seu e-commerce para isso daí. Né? Senão depois vai passar um ano e você vai falar, investir em SEO, SEO não dá resultado. Mas claro, o propósito de uma página de blog é diferente de uma página de e-commerce. A página de e-commerce o cara quer comprar. A página de blog o cara só quer obter uma informação. Ele vai falar, poxa, que legal, aquela empresa me deu a dica. Né? Fica no subconsciente do cara, mas não vai comprar necessariamente por causa disso daí. O blog ele pode ser também muito importante para você gerar visibilidade, para você fazer, vamos chamar, branding do teu e-commerce. Eu não recomendo tanto para varejista, né? No sentido de o cara que é revendedor e não sabe o que está fazendo. Não. Então ele vai lá, investe em termos que estão mais próximos da sua venda. Certo, pessoal? E aí, a gente falou de muitas frentes, muitas coisas, muitas páginas. Isso tudo precisa estar organizado no site. Então você tem agora você tem centenas de páginas que você está otimizando. Talvez tenha seu blog, mas você tem que ter uma organização disso, que é a arquitetura da informação. Muitas pessoas vão chamar de árvore, site, né? No fundo é um organograma do seu site, praticamente, né? Entre aspas. Organograma do seu site. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente está trabalhando a Maçã Store, que é uma loja revendedor oficial da Apple. Então você vai ter a home, você vai ter o departamento, vamos supor que tem uns 10 departamentos dentro do site. Vou colocar aqui, né? Aí você tem a categoria, vamos supor que você tem um total de 100 categorias. Depois você vai ter o produto, você tem 1000 produtos. Então isso daqui tudo precisa estar super organizado, pessoal. Um exemplo aqui de como seria, né? Então, você vai nomear cada uma dessas páginas, como eu falei anteriormente, procurando que seja um termo de busca, que seja uma palavra. Então, no caso aqui desse revendedor da Apple, vamos pensar, o departamento, seu MacBook,
a categoria MacBook Air e o produto vai ser o modelo, né, cada um dos modelos. E aí você vai organizar por isso daqui tecnicamente para o Google vai ser uma linkagem interna. O Google vai ver como aquelas páginas elas estão interconectadas e que tem um sentido em torno delas, né? Isso daqui vai te ajudar bastante. Eu sempre começo uma otimização olhando para a arquitetura da informação, porque a maioria das arquiteturas das informações elas são muito problemáticas, né? Ocorre, por exemplo, vamos ver uma coisa clássica, né? Por exemplo, todo e-commerce já passou por isso aqui, que vende esse produto. Onde você coloca as coisas, onde você lava suas roupas, né? O consumidor normal ele vai falar que ele lava numa máquina de lavar, né? A indústria, né, e os varejistas, consequentemente, eles vão falar que é uma lavadora de roupa. O que acontece, né? Isso não é um número exato, é que, por exemplo, a lavadora de roupa tem, sei lá, 30 mil buscas, enquanto máquina de lavar tem 200 mil buscas. Então, você tem que usar qual? Você tem que usar máquina de lavar. E como eu falei, uma página ela pode ser rica, né? Ela não vai estar otimizada para uma palavra-chave só. Aliás, os dados, as pesquisas de mercado apontam que uma página que ranqueia, ela está na primeira posição, ela ranqueia para outras milhares de palavras-chave, né? Por isso que o SEO extremo é tão importante, né? A sua página ela deve responder todas as dúvidas de usuários. Você não vai criar uma página de máquina de lavar e uma página de lavadora de roupa. Não. Você vai criar uma página só e vai otimizar os dois termos. Mas você vai ter que tomar decisões na arquitetura da informação. Sempre vai ocorrer isso daí, né? Tecnicamente, dentro do seu meio, né? Você fala uma coisa e o consumidor fala outra coisa. Você tem que ir para o que o consumidor fala, né? Isso é o importante, né? Você tem que dialogar com o público e esse volume de busca vai se refletir na sua arquitetura, no seu posicionamento, no seu tráfego e, consequentemente, nas suas vendas também. Agora, mais um tópico, né? O 8º tópico. A gente tem mais alguns tópicos que estão chegando ao fim e também chegando a mais algumas estratégias muito, muito importantes, né? As melhores, talvez. E a gente vai falar agora de reviews de usuário, né? Que muitas pessoas ignoram. Eu, particularmente, eu gosto muito. A gente fez uma pesquisa no ano passado que dizia que o principal fator de decisão de compra era a opinião de outras pessoas. Olha só. Então, a opinião de outras pessoas, principal fator de compra. Tá lá. Pesquisa Conversion Consumidor Digital 2020. Né? Foi divulgado no final do ano passado e é super atualizado, um dado super interessante. E além disso, ao review de usuários, ela é um Generated Content. Em SEO existe uma sigla chamada UGC, ou UGC, que é User Generated Content, que é basicamente conteúdo gerado pelo usuário. A gente falou de gerar informação, de ter um melhor conteúdo, mas tem um conteúdo que vai ser criado pelo seu usuário. A Amazon, qual foi um dos fatores de crescimento dela? Que as pessoas iam na Amazon para ler reviews de livros, né? Chegou algum momento da história, todo mundo antigamente acompanhava os críticos literários fazendo resenhas de livros, especialistas, mas a humanidade falou, não quero falar com um especialista, com um doutor, quero falar com alguém semelhante a mim, porque sou eu que vou ler o livro, né? O que importa é o que o crítico acadêmico disse, o que importa é o que meu colega disse, alguém semelhante a mim. Então, a Amazon virou, e até hoje, né, um dos principais pontos de busca de opinião de livros. Ela gera o tráfego para isso daí. Então, para você vender o produto, colhe a opinião das suas pessoas, né? Livro, ele está muito ligado ao review, à resenha, mas uma geladeira, talvez não. Né? Um computador, talvez não, basta uma opinião. E você conseguir fazer com que a pessoa responda a opinião, vai enriquecer a sua página, vai trazer mais conteúdo, vai ajudar no processo de decisão. Isso é também um gatilho mental, né? Que é a prova social. Quando você traz como prova social outras pessoas estão comprando, isso acelera, faz com que a pessoa queira comprar mais, porque basicamente vai falar, se tá todo mundo comprando, eu não estou errado. Quem nunca foi na loja e o vendedor não falou,
mas está todo mundo comprando. Isso ativa no nosso cérebro uma vontade de comprar, uma segurança, entendeu? Que vai ser muito importante. E as reviews de usuários, elas devem estar presentes em todo o seu site. Então coloca na homepage, pensa na intenção de busca. A pessoa pesquisou a sua marca, né, que é a palavra mais importante de todo e-commerce, a sua própria marca. Ela vai chegar lá, o que ela vai encontrar. Você tem que, né, construir uma experiência do usuário para quem está lá. E um dos fatores é coloca o depoimento lá, depoimento do usuário, uma prova social. Departamento, você também pode ter. Categoria. Né? Isso daqui pode ser, por exemplo, na home, avaliação de toda a sua loja. Departamento pode ser de toda a sua loja. Do departamento, a categoria vai depender. E do produto, pessoal, sempre do produto, né? Então, traz aquilo lá. Se não tiver paciência, você não vai inventar depoimento, porque toda mentira tem perna curta. E agora, chegamos ao link building. Uau! Link building é uma das coisas mais polêmicas em SEO. Por exemplo, a pessoa vem falar para mim: poxa, Diego, olha, meu site carrega rápido, eu tenho conteúdo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc, mas eu não ranquei. Você vai olhar, falta link pro cara. O cara não tem autoridade. Hoje em dia, já é possível você se posicionar, a depender do nicho, sem links. Mas eu acho que é muito difícil. Com links é sempre melhor. Em algumas análises que eu já fiz, né, o link ele vai representar cerca de 30% do resultado. E ele é muito importante. O que acontece é que hoje, só você ter o link não vai ser importante. Tudo isso aí que eu falei anteriormente é muito importante. O link, quando você tiver tudo isso bom, o link ele vai potencializar, entendeu? O link ele vai potencializar. Uma página às vezes recebe um link, pá, ela sobe posições. Assim, é incrível, né? E o link building ainda continua importante. No Brasil, fora do Brasil, você vai ver que muitos especialistas vão falar para isso tudo aí. Você pode falar, mas eu li um vídeo do Google que link não conta, etc. Tá bom. Não faça cliques, então. Né? Melhor para mim e para os meus clientes. Eu estou te falando o que eu vejo funcionar, e a gente faz isso daí. E por que os links são importantes? Né? Os links eles são votos de confiança. Então, quando, por exemplo, quando um site linka a outro, ele está dando um voto de confiança e o Google entende que ele tem autoridade, ele tem uma reputação. Então, quanto mais links o site recebe, melhor. Obviamente, de veículos, de sites que tenham autoridade também. Né? Então, e é importante aqui a diversidade de domínios em campo. Pessoal, qual que é a vantagem de um site receber 1 milhão de links de um outro site? Então importa também a diversidade. Você pode olhar por root domains nas métricas, né? E se você não conhece ainda, não é o meu objetivo, não tem essas ferramentas aqui. Eu particularmente gosto muito da Ahrefs, como se costuma se chamar. Ela tem métricas de link building que são muito importantes, como Domain Authority e Page Authority, né? São notas que vão de 0 a 100 e que classificam toda a web. Então, por exemplo, o que vai ser um Domain Authority 100? Vai ser Google, Facebook, Globo.com. Esses sites são links difíceis de conseguir. E você vai procurar links, obviamente, pela autoridade do site também. Né? Pela autoridade dos sites também. Então, sei lá, link de 100 é bom? Pessoal, é uma coisa bem importante também. Né? Os links eles têm que ser do follow. Se você não souber o que é, pesquisa depois, mas via de regra, né? Nenhum link que você possa cadastrar vai ter valor. Entendeu? Sei lá, você não vai editar um artigo daqui de colocar seu link lá. Isso é de 20 anos atrás, 15 anos atrás do SEO e olhe lá. Os links eles têm que ser postos pelos donos dos sites, né? E como a dinâmica natural funciona, o hiperlink ele tem que ser do follow. Eu vou dar um exemplo aqui, né, de como e-commerces perdem muita oportunidade de link building, mas muita. O que acontece? Boa parte do e-commerce, quando ele não é indústria, quando ele é revendedor, o que acontece? Ele tem fornecedores, né? Ou um distribuidor, ou a própria indústria. E essa própria indústria tem um site dela e ela costuma ter uma página para indicar onde comprar o produto. Quer ver? A gente vai no Google aqui. Vou abrir aqui, google.com. Existe um comando
né? Você vai no Google, você vai digitar Intai. Opa. Depois eu vou. Onde comprar? Olha só. Eu vou colocar lá depois, né? Ele, basicamente esse comando diz: Google, liste os sites que tem no título da página onde comprar. Vou mostrar aqui, olha só. Meu positivo, Panasonic, Nvidia. Olha esse da Nvidia, que interessante, né? Nvidia todo mundo conhece, é uma marca global. Ela vai lá e ela está indicando, né, e-commerce. Né? Olha só, o link da Nvidia deve ter uma autoridade de quanto? 70, 80, 85, autoridade altíssima. Uma vez eu contei isso para um aluno meu, e algum tempo depois eu encontrei ele. Falou: Diego, olha, de muitas coisas que você falou, o que eu fiz? Eu peguei minha lista de fornecedores toda, fui atrás de cada um deles para conseguir o link deles. Eu tinha muita dificuldade de fazer link building, eu não conseguia ter uma assessoria de imprensa. Eu fiz isso daí, meu site explodiu de acesso, ele bombou. Isso já tem vários anos, isso já tem alguns anos, mas pode continuar válido, ou mesmo uma atividade básica que você mesmo pode fazer de casa. Mesmo sem uma agência, você pode chegar lá, pegar os seus fornecedores, vai na página onde comprar deles e pedir que eles falem: olha, compra da minha loja, né? A gente é parceiro, compra lá de mim. Mas o que eu gosto mesmo de link building é o link building. Ó, vou colar aqui o comando, né, em title, né, onde comprar. Pode pesquisar, vai filtrando pelo seu segmento, vai vendo por lá mais ou menos como funciona isso daí. Mas o que eu gosto mesmo é um modelo de assessoria de imprensa, né? Vai o quê? Criar pautas exclusivas, né, e vão gerar menções à sua loja. Para mim é o melhor caminho. E aqui, pessoal, esquece esse negócio de Dino, PR, Newswire. Isso aqui não é para link building. Né? Isso aqui, inclusive, tem no follow hoje em dia. Né? Durante algum tempo, o pessoal falou que isso era bom para SEO. Não é. Você tem que assessoria de imprensa mesmo, né? Que vai lá e vai mencionar o seu site. Esse, para mim, é o melhor link building, é o que tem de mais escalável e não passa só troca de links e compra de links. Né? E não adianta tentar relativizar. Ah, olha só, eu mando um celular para você, você faz um link para mim, né, como se fosse um review. Não vai colar, dá? Se fizer pouco, pode não dar problema, mas se os caras aceitam isso, ele faz para outros, e o seu site vai estar listado naquele domínio, cai fora. Não vale a pena isso daí, mas cada um é adulto, né, e faz o que quiser. Eu estou falando o que eu faço, como cheguei a gerar centenas de milhões de reais em vendas com SEO, né? Sem comprar links, sem trocar links. Então, já que a gente está falando de resultados, né? E chegando na última etapa, como mensurar os resultados de SEO? Né? A primeira coisa, você vai acompanhar a posição de suas palavras-chave, né? Depois você vai acompanhar as vendas, né? Isso aqui é o básico. Tá certo, não tem nada de errado. Você tem que olhar para isso daqui também. Né? Se você for olhar as vendas, olha por páginas de destino no Analytics. Né? É o melhor. Não olha só o orgânico agrupado, não olha só os canais agrupados. E você vai olhar também, né, e aqui é muito importante, que nem todo mundo fala, né, ou às vezes a pessoa sabe, não pratica, que é receita assistida. Que é o quê? A pessoa, às vezes acontece muito. SEO não dá vendas, etc, não gera nenhum tipo de resultado, blá, 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 aquela coisa. Aí você vai olhar o relatório de receita assistida, o que aconteceu? O cara pesquisou seu produto, chegou pelo orgânico, né, e depois ele entrou de novo e comprou. Se não é um produto de venda imediata, você não deve olhar last click, ou seja, o último clique, você tem que olhar a jornada de compra do usuário. E a receita assistida traz isso daí. De um caso muito interessante que o cara estava olhando e falou: não, mas o SEO não gera resultado, você vai em receita assistida, 80%, 90% das vendas tiveram a participação do SEO. Né? Só que não era o último clique. O último clique era, por exemplo, o anúncio pago. Não tem nada de errado nisso. Você tem que integrar todas as coisas. Então olha essa receita assistida também, você vai descobrir vendas que o SEO está gerando e outros canais estão gerando que não aparecem. Né? Depois, o que você pode mensurar também? Especialmente se for indústria. Né? Eu particularmente não gosto muito de considerar os leads para um varejista, para um revendedor, mas para a indústria sim, porque você vai conseguir entregar conteúdo, você vai conseguir se relacionar
com a pessoa, você vai conseguir criar valor de marca através de uma estratégia de CRM, entregando conteúdo, mostrando, entregando conteúdo relevante, etc, etc, etc. Então você pode mensurar também o quanto o SEO e outros canais estão gerando de leads, estão convertendo leads. Então, pessoal, essas são as 10 estratégias que eu utilizo, as 10 formas de fazer SEO que sim, a gente usou para gerar centenas de milhões de reais em vendas. Obviamente aqui uma aula já deve estar mais ou menos com 1 hora, né? Cada tópico desse aqui a gente pode adentrar, pode se aprofundar bastante, mas como eu falei, eu tenho um bônus, tem uma 11ª dica, que é uma dica mais estratégica, né? E ela vai valer especialmente para empresas que estão preocupadas em construir marca, que é o quê? É chamado de SERP, né? SERP é a página de resultados do Google, né? Domination, ou seja, a dominação da busca. Então, okay, imagina que, por exemplo, você seja a Dell, certo? Aí você quer que a sua marca esteja associada a notebook. E quando a pessoa pensa em notebook, pensa em Dell. Aí o que você faz? Você vai comprar o link patrocinado da palavra notebook, você vai comprar o Google Shopping, você vai otimizar e buscar a primeira posição orgânica. Porque quando o cara vai ao Google, ele consultar o Google, ele quer saber qual que é a opinião geral sobre alguma coisa, ele vai falar a opinião geral que deu é melhor. Aquilo vai ficar na cabeça dele. Né? Essa é uma estratégia que não vai gerar ROI, tá? Porque vai ser caro você dominar isso daqui, você aparecer sempre. Né? Ela não é boa para varejo, mas ela é ótima para branding, porque ela vai construir a sua marca, porque você vai dominar uma área muito estratégica da mente do consumidor quando ele for lá. Ele vai sair de lá no seu subconsciente incutido que notebook é Dell. Eu já vi essa estratégia funcionar muito bem com várias empresas. Né? Várias empresas. É uma boa forma de você integrar todos os canais. Essa dica aqui, às vezes, dentro de uma consultoria que custa dezenas de milhares de reais, a gente fala isso daqui, está aqui gratuitamente para você. Agora, se você não é uma marca, não é uma indústria, né, e precisa buscar o máximo de ROI, eu vou te mostrar uma integração de busca paga e orgânica que está falhando, você provavelmente está perdendo dinheiro. Quando você tem, por exemplo, uma palavra na primeira posição do orgânico, ela vai começar a concorrer no clique com o pago. E o que acontece? Já vi muito acontecer. Você está na primeira posição, está recebendo clique. Né? Às vezes até quando são agências, áreas diferentes trabalhando. Você está na primeira posição, cai o número de cliques. O que você viu? Você vê que o número de pago aumentou. Então, para a empresa não faz diferença se o clique foi pago orgânico, mas para o usuário ele não vai clicar 2 vezes na mesma empresa. Ele fala, já cliquei lá em cima no pago bem na frente, já cliquei lá no pago, para que eu vou clicar no orgânico? Aí você está canibalizando o seu tráfego. Então quando você está na primeira posição, tem que desenvolver uma estratégia, entender qual que é o limite de bidding, impression share que você vai ter para aquela palavra, especialmente se ela for a palavra mais estratégica, uma das palavras mais estratégicas do seu negócio. Você pode estar perdendo baita dinheiro, baita resultado por conta disso daí. Então, pessoal, a gente tem que pensar, o SEO, ele não é só um canal, ele não é uma técnica isolada, ele tem que se conectar com todo o seu marketing, ele tem que se conectar com o seu negócio, ele tem que se conectar com todos os outros canais. Para obter resultado de vendas em SEO, nesse mercado competitivo que é o e-commerce, você precisa se diferenciar e você se diferencia com uma boa estratégia. E no meu entendimento, a estratégia deve fazer parte do negócio, ela tem que ser do negócio, não é a agência que vai construir a sua estratégia. Toda agência, seja a Conversion ou qualquer outra, ela vai executar a estratégia. Porque a gente está aqui há 1 hora falando de SEO, poderia passar centenas de dias falando, sempre teria mais coisa, né? Porque existe uma competitividade muito grande, é necessário um especialista para desenvolver o canal orgânico. Se você está começando, vai fazer por conta própria, não tem problema nenhum. Depois você vai contratar um profissional, ou você vai contratar uma agência para fazer e te levar para o próximo nível. Mas a competitividade é muito grande. É isso, pessoal. Essas daqui são as estratégias que nós de fato seguimos e aplicamos atualmente para os nossos clientes. É seguindo essa lógica aqui que nós geramos centenas de milhões de reais em vendas através de busca orgânica para os nossos clientes. E agradeço a sua paciência, a sua audiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você curtiu, deixe o seu comentário.
Deixe a sua curtida, isso é muito importante para o nosso vídeo chegar a mais pessoas. Se você gostou, tem alguma pessoa especial, manda esse vídeo para essa pessoa. É um vídeo longo, mas que eu acho que pode mudar a vida de várias pessoas. Então deixe seu comentário, eu vou ler cada um dos comentários. Agradeço e até o próximo vídeo.